quero muito poder ocupar outro lugar, que seja dentro de uma profissão, que seja conversando com outras pessoas, porque tem muitas pessoas que decidem ser mães e viver só dentro da maternidade, tá tudo bem, mas para mim esse universo só de ser mãe estava me incomodando. Eu queria estar em outros espaços e não ser lembrada também só pelo fato de ser mãe. Se você já frequentou uma universidade, sabe que o processo de graduação não é nada fácil. Além de exigir alta produtividade, ele também requer organização, empenho e muito tempo de estudo. Nem sempre os estudantes conseguem lidar com essa quantidade de obrigações. Muitos deles também trabalham, cuidam de casa e fazem atividades complementares. Se essa rotina te assusta, imagina fazer tudo isso e ainda lidar com a maternidade. Parece difícil, né? No episódio de hoje, o Lugar de Mulher conversa com Luísa Teixeira, estudante de jornalismo da URGS e mãe de 2 crianças. Ela nos conta um pouco sobre a sua experiência com a maternidade e sobre a sua rotina como mãe estudante. Eu tinha 21 para 22 anos, eu não pretendia ser mãe naquele momento, já pensava em ser mãe, assim, como um projeto de vida que a maioria das pessoas tem, de casar, fazer uma faculdade, ter um trabalho, estabilidade e ter um filho. Mas no meu caso, as coisas aconteceram ao contrário, assim. Primeiro de tudo, eu tive filho, assim. Na época, meu namorado, hoje o meu marido, a gente acabou descobrindo que eu estava grávida e eu estava estudando para o vestibular. Estava com um projeto de entrar na universidade, como todas as pessoas da minha idade naquela época. Algumas amigas já tinham entrado na universidade, então eu queria isso também. Mas acabei descobrindo que eu estava grávida e aí, na época, foi um baque muito grande, assim. Eu chorei muito, não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo. Foi muito doloroso, assim, passar por esse momento. Todo mundo fala que a gravidez é algo lindo, é algo maravilhoso, mas depende muito da situação de vida que a pessoa vive. E naquela época não era um momento em que eu queria ser mãe, eu sentia que eu não estava preparada para isso, para viver isso. Não era isso que eu queria naquele momento. Mas acabou acontecendo e foi até uma gravidez de risco, a minha filha nasceu antes da hora. Na época, quando eu estava grávida, eu me lembro que eu estava estudando para o vestibular, eu fazia cursinho de noite. Trabalhava de dia e fazia cursinho de noite. E na época do Enem eu até me lembro, assim, tem uma brincadeira assim, que eu tenho com meu marido, que a gente fala que hoje a gente passa na frente de um posto de gasolina, que a gente fala assim, o posto do vomitinho. Porque eu tava indo fazer a prova do Enem e aí eu lembro que eu pedi para ele encostar o carro, porque eu tava com ânsia de vômito, enjoada dos sintomas da gravidez e vomitei muito naquele posto de gasolina e desisti, tipo, falei, não vou fazer a prova, não tem como, tô muito enjoada. Então eu não fiz a prova do Enem e hoje eu brinco com a situação e tudo, mas na época tipo, também foi uma coisa assim que eu renunciei, não gostei de ter passado por aquilo. E aí decidi então que eu não ia mais estudar naquele momento, que eu curtir a minha gravidez e a maternidade e passar por todos esses processos. Daí a minha segunda gravidez ela foi planejada, aí a gente pensava em dar um irmão para minha filha, pensava em aumentar a família e eu e meu marido a gente concordou, quis fazer isso, mas eu nunca naquele momento parei para pensar que isso afetaria os meus estudos. Naquele momento eu não pensava assim, tá, mas e se eu voltar a estudar? Como que vai ser com 2 crianças ao meu redor? E aí acabou que a gente teve o segundo filho e foi depois de um tempo que começou a me despertar essa vontade de voltar a estudar, de querer ter uma profissão. E foi mais ou menos em 2017, quando estava aquele clima de pré-eleições e de toda essa divisão que começou a ocorrer no Brasil de fake news, de polaridade.
E aí eu comecei a ver essas coisas acontecendo e me dava muita vontade de dizer para as pessoas o correto, tipo, não cair numa fake news, de trazer realmente a informação. E aí eu comecei a ter esse interesse mais pelo jornalismo, comecei a pesquisar sobre a profissão e eu pensei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Quero trabalhar com notícias, quero trabalhar com informação. E aí então eu conversei com o meu marido e falei, eu quero voltar a estudar. O que tu acha, né? Como é que vai ser isso? E ele me apoiou e aí eu comecei a estudar e eu falei, eu quero tentar a URGS porque eu não tenho dinheiro para pagar uma particular. E aí eu tentei um ano, não passei, aí eu tentei o segundo ano, não passei, e no terceiro ano eu meio que coloquei para mim como uma meta que eu tinha que passar, porque não tinha mais fôlego para mais um ano tentar estudar sem entrar, né? E aí eu estudava muito com as crianças junto, a casa de cultura ali era meio que minha segunda casa, assim, porque eu ia para lá com os meus filhos, assim, ia com a minha filha na época, acho que ela tinha 8 anos, e aí ia para a biblioteca infantil, ela pegava uns livros ali, e aí eu sentava numa mesa e ficava estudando. Então fiz todo o processo, assim, de estudos para o vestibular com eles ao redor de mim. Luísa ingressou na universidade em 2019. Desde o começo, ela sabia que sua rotina se tornaria mais agitada, mas isso não a impediu de correr atrás dos seus sonhos. Hoje, ela está no 6º semestre de jornalismo, descobrindo pouco a pouco tudo que ela pode ser como mulher, mãe e profissional. A minha rotina, ela é bem louca, assim. Eu tenho praticamente todas as manhãs aqui, na Fabico, né? Mas aí depois que eu saio daqui, aí é tudo trocado, assim, porque eu marco entrevistas, daí às vezes é de noite, às vezes é de tarde, eu já estou fazendo o meu estágio obrigatório, então eu também dedico horas do meu dia para o estágio obrigatório. Eu tenho um brechó que eu administro com a minha irmã, porque a gente também precisa ter uma fonte de renda, assim, né? Então, normalmente eu trabalho finais de semana com o brechó, então a minha semana ela é muito corrida, é muitos compromissos ao longo do dia. Eu tenho ainda a folga que à tarde as crianças estão na escola. Então, nesse momento que eles estão lá, eu fico um pouco mais livre para montar as minhas saídas e o meu cronograma, mas durante a noite e pela manhã, que é quando eles estão em casa, daí ou alguém tem que ficar para eu vir para a faculdade. Eu sou tipo a rainha de chegar atrasada nas aulas, tipo, sempre eu chego atrasada, 10 minutos, 15 minutos na aula, a aula já começou e eu chego, porque eu saio de manhã com as crianças, deixo na casa da minha irmã, que é aqui perto, dá para vir a pé, mas tem trânsito, tem as mochilas das crianças, tem todas as imprevistos que acontecem quando a gente tem uma criança. Então nem sempre eu consigo chegar às 8h30 da manhã tranquilamente na Fabico. Se eu chego correndo, eu chego tomando café, porque realmente assim eles tomam da gente uma energia que não é a mesma de quem só levanta, pega o ônibus e vem para a aula, né? Então tem toda uma preparação da minha semana e do meu dia pensado na rotina das crianças também. Eu quero muito me formar, eu tento fazer todas as cadeiras, em todos os semestres, porque eu quero muito chegar ao momento de me formar, de poder dizer, eu sou jornalista. Ah, o que tu faz? Qual é a tua profissão? Eu sou jornalista. Porque antes eu me sentia muito assim, o que tu faz? Eu falava, eu sou mãe, eu fico em casa, eu cuido das crianças. Então, isso eu sentia um pouco de falta disso. E o jornalismo foi uma paixão que eu encontrei. Não é só a questão de ter uma profissão, mas de ter uma profissão que tem a ver contigo, que tu te identifica, que tu percebe que naquele lugar tu consegue desenvolver habilidades e também poder mostrar que, não que tu for feita para aquela profissão, mas que dentro daquela profissão tu consegue dar o teu melhor. Então, eu acho que essa é o maior propósito, assim, é poder partir lá do início de quando eu quis fazer jornalismo, que é poder levar informação para as pessoas. Então, isso é uma coisa que até hoje eu consigo pensar que não, quando eu for jornalista, eu vou cumprir com esse papel, que é um papel social, assim.
de poder informar as pessoas, de poder trazer vozes para as pessoas e contar histórias, que é uma coisa que eu gosto muito. Essa questão do mercado de trabalho é uma coisa também que ainda me perturba um pouco, porque não é um ambiente que eu ainda cheguei, né? O que eu faço é estágio obrigatório, então eu ainda não tive o momento de estar em uma empresa contratada, trabalhando, prestando os meus serviços lá, e eu não sei como é que vai ser. Eu acho que essa questão de ter um espaço para as mães dentro do mercado de trabalho é uma questão geral, assim, não só dentro da área do jornalismo. Eu percebo, por exemplo, é um debate que eu tenho em casa com o meu marido, é que eu falo para ele assim, te perguntam no teu trabalho com quem estão as crianças? Te perguntam no teu trabalho, quando tem sábado de manhã, um evento na escola, com quem que estão as crianças? Não, ninguém pergunta. Porque se parte do pressuposto de que estão com a mãe, ou que o pai não precisa ser perguntado com quem estão as crianças. E para mim, não, para mim sempre perguntam. Quando eu tô assim, um happy hour com os amigos de noite, às vezes com o meu marido junto, às vezes perguntam com quem estão as crianças. Então, isso é uma coisa que está em todos os lugares, inclusive no mercado de trabalho. Eu me pergunto, será que quando eu for para uma entrevista de emprego, vão me perguntar com quem eu vou deixar as crianças? Voto feminino faz 90 anos, mas mulheres alertam que desigualdade ainda é grande. Mais de 77 milhões de brasileiras devem votar nas eleições de outubro, mas nem sempre as brasileiras tiveram o direito de escolher seus representantes. Instituído no Brasil há 90 anos, em 24 de fevereiro de 1932, o voto feminino é um importante marco na luta das mulheres por igualdade de direitos com os homens. O lugar da mulher é onde ela quiser, assim, né? Parece ser uma frase até meio batida, mas é a frase que faz mais sentido. É onde ela quiser estar, é onde ela quiser ocupar espaço. É claro que não é só querer, né? Existe muita batalha, existe muita luta, existe muita consciência do que se quer, de como é que se faz para chegar lá e das pessoas ao teu redor te ajudarem para que tu chegue lá, né? Porque não é só na maternidade que a gente passa por percalços. Ser mulher já é um fator que pode te trazer alguma limitação por causa da forma que os ambientes são formados e das pessoas que a gente permite que entrem nesses ambientes. Então, a mulher ela pode estar aonde ela quiser, com quantos anos ela quiser, porque hoje eu vejo que muitas pessoas falam, nossa, tu entrou na universidade velha, assim, e eu também tenho esse sentimento de que, putz, eu entrei velha, porque os meus colegas têm 10 anos a menos que eu, sabe? Mas também isso é bom, porque eu aprendo muito com eles. Eu fico, nossa, 10 anos atrás eu não pensava como eles pensam hoje, e acaba sendo uma troca muito legal, assim. Então, é isso, é recomeçar e tentar quantas vezes for necessária para ocupar o lugar que gostaria que ocupasse.